Boa noite. O programa Conectados de hoje vai falar sobre a liberdade de imprensa. Para isso, nossos repórteres entrevistaram os docentes da área de humanas da Faculdade CEUT. A imprensa foi alvo da censura durante a ditadura militar no Brasil. Foi atingida de maneira diferenciada, alcançando todos os órgãos de informação. Jornalista, poder escrever, poder falar, poder produzir sua reportagem com liberdade suficiente, né, para que a notícia chegue ao interessado, né, às pessoas que vão ler ou vão assistir a programação, chega interessado de uma forma limpa, de uma forma sem paixões, de uma forma isenta de qualquer tendência. Essa seria em tese, né? Na prática, infelizmente, funciona diferente. A liberdade de imprensa ela depende muito dos interesses do dono da empresa que tem o jornal, que tem a televisão, etc. Então, muitas vezes, os jornalistas produzem notícias direcionadas, notícias com segundas intenções, notícias, inclusive, falsas, né? Como já aconteceu várias vezes, a gente tem provas disso. E, sobretudo agora, nesse momento de campanhas políticas, né, acontece muito esse tipo de coisa, interesses outros que maculam, né, a liberdade de imprensa. Pois o profissional de jornalismo que pratica a liberdade de imprensa, ele tem que ter, acima de tudo, ele tem que saber que a notícia é importante, quanto mais limpa for, melhor, quanto menos decalques de preconceitos, de juízo de valor, etc., tiver melhor, né? E que ele tem que trabalhar, trabalhar com ética, com respeito e responsabilidade, porque, na realidade, o jornalista de hoje é um historiador do presente. Ele está construindo, ele está começando a construir uma história que daqui a pouco vai fazer parte, né, dos nossos livros de história. Então, é uma responsabilidade muito grande, tá? Então eu vejo assim a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa nesses dois momentos. No momento teórico, no momento em tese, né, onde a liberdade de imprensa foi uma vitória adquirida pelos profissionais de jornalismo, né, depois da ditadura militar, etc., através da Constituição de 88, né, e que dá essa liberdade de você poder escrever, poder produzir uma reportagem, produzir uma notícia, né, sem ter que utilizar de subterfúgios, de linguagens outras, etc., né. Mas, infelizmente, eu repito, tem essa questão dos interesses econômicos e políticos dos donos das empresas, né, que forçam, às vezes, que provocam que o jornalista produza alguma coisa mais tendenciosa, uma coisa que possa favorecer um em detrimento de outros, etc. É assim que eu vejo a liberdade de imprensa. Tenho muito medo dela. Tenho muito medo dela porque existem profissionais que abusam, né, que desconhecem completamente o que significa ser ou o que significa ter liberdade de imprensa. E às vezes extrapolam nas suas notícias, exageram, né, prejudicando pessoas, prejudicando empresas, prejudicando coisas, né? De acordo com a Organização de Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupa a 99ª posição do ranking de liberdade de imprensa em 2012, dentro de uma lista composta por 172 países. A liberdade de imprensa é um processo essencial da construção de cidadania. Todas as sociedades modernas, elas se alicerçam nas relações de cidadania. E a cidadania se alicerça no princípio de ter direito a ter direito, né? E o processo de ter direito a ter direito começa pela capacidade de informação que você tem sobre seus direitos. Nesse sentido, né, a mídia funciona, né, principalmente a mídia televisiva e escrita, como canais onde pode ecoar essas relações de cidadania, né? Quanto mais a mídia é informativa, né, mais instruído o sujeito está para o exercício da cidadania, né? Quanto menos instruído a mídia né, menos esse sujeito está qualificado, né? Eu acho que tem no Brasil uma discussão que é a seguinte, né?
em todos os países desenvolvidos, comunicação ela é uma concessão estatal. E como toda concessão estatal, ela precisa ser controlada, né? Controlada não quer dizer censurada, né? Tem parâmetros e idades onde tudo pode ser vinculado, né? Por exemplo, na Suécia e na Suíça é proibido propaganda infantil, né? Porque os suecos e os suíços partem da ideia de que a criança ela pode ser influenciada, né? Este tipo de controle ele não é considerado uma censura, né? Não é considerado uma censura. Ele faz parte do papel do Estado, né? Aqui no Brasil, como o Estado brasileiro nunca foi um Estado muito bom de manter controle sobre suas concessões, né? A mídia ela acaba veiculando o que quer, né? E na maioria das vezes, muito disso que é veiculado não é verdade nem é bacana, né? Chegando a criminalizar certas partes, né? Nesse sentido, né? É preciso se fazer um debate aí sobre o que é controle e o que é censura, né? Censura é quando o exercício de liberdade de veicular informações verdadeiras é vedado, né? Controle é um instrumento normal que o Estado deve exercer sobre todos os meios, inclusive sobre as mídias, né? Como a imprensa e as outras, né? Nesse sentido há uma certa confusão, né? Uma parte da mídia que sempre teve influência e liberdade excessiva, inclusive para caluniar, entende o controle como censura, né? E aí a gente precisa fazer essa divisão para não ser injusto nessas duas relações. Agora vamos conferir a reportagem de Jonathan Silva. Liberdade de expressão é um direito essencial para as sociedades democráticas. O termo 9º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 informa: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A liberdade de imprensa. Nós vivemos num país que, historicamente, sempre que teve poder demais em suas mãos, teve uma tendência natural de abusar desse poder. Na época do Brasil colônia, o Brasil esquartejava como pena criminal, escravizava em razão da cor. Na época do Brasil Império, o Brasil ele praticava a usura, cobrava o quinto, que era um imposto que chegava a 75% de tudo que era arrecadado. E não vamos muito longe, na época da ditadura militar, o Brasil bania, expulsava o nacional. Os grandes pensadores, intelectuais, jornalistas eram expulsos do país e exilados no exterior até o momento em que conseguiram a anistia. A bem da verdade, a nossa Constituição, ela é uma Constituição muito democrática, porque ela assegura a liberdade da expressão do pensamento, mas ela veda o anonimato, ou seja, você pode falar o que você quiser, desde que você se identifique, porque o que você disser pode causar um dano para a imagem, para a moral de alguém, e esse alguém tem que ter assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, e também o direito pela reparação pelo dano moral. E também a nossa Constituição, ela garante o sigilo da fonte, é o direito constitucional que todos nós temos, inclusive os jornalistas, aliás, principalmente os jornalistas, de não revelarem a fonte das suas informações. Isso é um direito constitucional. No Brasil, nós vivemos num país que ainda existe uma espécie de censura mascarada, apesar de não existir censura prévia, né, censura anterior à expressão do pensamento, existe sim uma censura à liberdade de imprensa que é posterior. Ou seja, muitas vezes o que a imprensa livre fala, divulga, é recriminado pelo Poder Judiciário, recriminado pelo Poder Executivo, uma tentativa mascarada e inútil, porque a imprensa sempre vai ser livre, de censurar aquilo que é falado, aquilo que é dito. Hoje se discute muito o choque, a colisão de direitos constitucionais. A liberdade de imprensa de um lado, que é um direito constitucional, que está no mesmo nível da liberdade, por exemplo, do sigilo de comunicação, essas comunicações sigilosas, telefônicas, que vira e mexe aparecem no Fantástico. O choque entre a liberdade de imprensa e a liberdade de domiciliar, por exemplo, a respeito da vida, né, de um artista que está lá no seu iate fazendo topless, né, ou
o choque entre a liberdade de imprensa e o direito individual também, né, constitucional à intimidade. A intimidade, muitas vezes o paparazzi é agredido por um artista que na rua não quer ser fotografado, né, ou não quer dar uma determinada entrevista. A bem da verdade, quando existe o choque, a colisão entre dois direitos, tem-se que ver, colocar os dois direitos numa balança e tem-se que ver qual dos dois protege mais. Ou seja, qual dos dois protege o maior número de pessoas, qual dos dois protege coletivamente. E a liberdade de imprensa, como está vinculada umbilicalmente ao direito à informação, ela deve ser sempre protegida. Por quê? Porque ela é um direito individual, mas de caráter coletivo. Toda a coletividade vai ser beneficiada com essas informações. Então, acredito eu que a liberdade de imprensa é um direito preciosíssimo que deve ser protegido sempre e garantido sempre. Assassinatos, sequestros, pressões e intimidações. A prisão injusta dos jornalistas afetam seriamente a liberdade de expressão e de imprensa. Segundo pesquisa realizada pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, 102 jornalistas foram agredidos em protestos contra a realização da Copa. Em média, 5 a 8 destes profissionais são assassinados anualmente no exercício da profissão. Atualmente, a ANJ, Associação Nacional de Jornais, desenvolve práticas para proteger os jornalistas de ataques e crimes. E nós ficamos por aqui. Para rever o nosso programa, acesse jolianecleas.x/conectados. Uma boa noite para você e até a próxima.